Olá, muito boa noite. Começa agora o programa Opinião, aqui da TV Pantanal, canal 22.1, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação aqui de Cuiabá, Mato Grosso, o centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje tenho ao meu lado, como todos os dias, o decano do programa Opinião, professor Lorenberg Alves. Boa noite, professor. Boa noite, Kleber Lima, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Nós estamos aguardando a presença aqui do secretário de governo do município de Cuiabá, o Ananias Filho, que também é o presidente estadual do Partido Liberal de Mato Grosso, do PL. Ele está agendado para vir bater um papo conosco hoje, mas ele teve um pequeno atraso, justificou já, está a caminho, e assim que ele chegar, ele se integra aqui à bancada e participa conosco. Inclusive está cheio de assunto quente aí, né? Saber dele o que é esse negócio dele que ele falou em relação ao José Medeiros, né? Que ele não é a última bolachinha do pacote. Vamos saber o que é isso aí, essa crise aí no PL, né? O partido que gosta de uma confusão também, né? Vamos combinar, né, professor? Jesus Maria José. E lembrando a você que o programa Opinião é transmitido ao vivo, simultaneamente, pelo portal Gazeta Digital e também pelo perfil da TV Pantanal no Facebook. Facebook, é isso? É isso. Facebook. TV Pantanal _Rede TV. E você pode acompanhar caso você precise se locomover, andar dentro de casa, ir no quintal. Hoje é véspera de feriado, né, professor? Amanhã tem feriadão, de repente você já está querendo organizar um churrasquinho lá no fundo. Pode levar o celular e que você consegue acompanhar ou pelo portal Gazeta Digital ou pelo Facebook da TV Pantanal. E você pode participar aqui conosco do programa Opinião através do WhatsApp 999-322529, mandando opinião, mandando crítica, fazendo denúncia, fazendo reivindicação, pedindo a nossa opinião aqui, minha e do professor, sobre algum assunto que você julgar que a gente tenha condição de opinar, esclarecer para você, e também, depois que chegar aqui o Ananias, você poder encaminhar perguntas a ele. Lembrando que hoje é terça-feira, dia 7 de abril, dia do jornalista, professor. Dia do jornalista, nosso dia, dia da imprensa, e aqui chegou o nosso convidado, Ananias. Daqui a pouquinho você já vai poder encaminhar aqui a sua pergunta para Ananias. Professor, eu sei que o senhor não tem formação de jornalista, né? Não, né? Não. Mas atua na imprensa há décadas, né? Assim, emitindo opinião. Então eu quero cumprimentar o senhor também, parabenizá-lo. O senhor não é porque não quer. Se o senhor quisesse, o senhor poderia requerer, que o senhor tem tempo de casa, né? Se quisesse requerer o seu registro como jornalista no DRT, não fez ainda por modéstia. Parabéns ao senhor. Ou preguiça, né, Kleber? Mas parabéns, viu, Kleber? Parabéns mesmo. A imprensa, amigo, o jornalista é imprescindível em qualquer Estado democrático. E a imprensa também é imprescindível. Não tem como negar. Então, parabéns a todos os nossos colegas jornalistas e repórteres. Os advogados, eles dizem o seguinte, é um bordão dos advogados, fala assim, que a advocacia é fundamental à democracia. Eu digo que o jornalismo e a imprensa também. A gente não pode confundir, por exemplo, blogueiro, influencer com jornalista. Por quê? Vou explicar para você por que não. Qual que é a diferença principal? É que o jornalista checa a informação, o bom jornalista, o jornalista que respeita a profissão que ele exerce, que tem ética, evidente, né? Ele checa a informação antes de publicar. Ele tem responsabilidade por isso, pelo que ele publica. O blogueiro, o influencer, não. Ele viu, ele está ali, acha que o negócio é de um jeito e já divulga, e às vezes não é nada daquilo, né? Essa que é a diferença principal. Por isso, eu digo sempre que a imprensa e o jornalismo são essenciais para a democracia, seja aqui ou alhures, em qualquer lugar do mundo. Não é isso, presidente Ananias? Está aqui conosco o secretário Ananias Filho, secretário de governo do município de Cuiabá e presidente estadual do PL. Grato ao senhor pela presença aqui conosco e muito boa noite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, professor Lorenberg, também ao Kleber e o espaço que nos concede nessa noite. Aqui nessa bancada já tivemos
várias entrevistas e grandes debates. E aqui estou eu, mais uma vez, pronto para discutir alguns temas com vocês. Nós que agradecemos. E lembrando a todos que o Ananias, apesar desse rosto de jovem assim que ele tem, né? Ele e o professor, aliás, aqui estão mais jovens do que eu, né? O professor fez a barba ontem, ele aproveitou que acabou a quaresma, né? Tá bonito. O Ananias também tá bonitão, tá malhando. O Ananias tem uma vastíssima experiência política, já foi vereador em Rondonópolis, presidente da Câmara de Rondonópolis, prefeito de Rondonópolis e hoje é secretário municipal de governo, que é o equivalente à Casa Civil, né, que tem da Prefeitura de Cuiabá, que é o equivalente à Casa Civil do Governo do Estado ou da Presidência da República, e presidente do maior partido do Brasil e maior partido político de Mato Grosso, que é o PL, que teve a maior vitória eleitoral da sua história aqui no Estado nas eleições de 2024, elegendo os prefeitos de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Primavera, Ponta da Serra, Sinop, Várzea Grande. Aí ele fica todo fofo. Parabéns ao senhor por esse resultado. Agora sim, nós já queremos saber, vamos começar quente o programa hoje. Que história que é essa que o Medeiros não é a última bolachinha do pacote que o senhor falou hoje aí por aí? Foi um bordão, não falei assim, foi um bordão que a gente fala porque é o seguinte, nós temos a preferência das candidaturas que nós estamos focando ao Senado Federal. O Medeiros é totalmente capaz e por isso que nós acreditamos nele, é uma determinação do presidente Bolsonaro para que ele ocupasse esse espaço, porque ele sabe e ele dá conta de fazer o enfrentamento que tantos nós precisamos do STF nesse momento. Então nós estamos apostando muito nele. Mas ele não pode dizer que o outro não poderia ser candidato a governador. É isso que eu quis dizer. Nós não temos exclusividade de lutar só numa candidatura. Eu não estou desrespeitando o posicionamento e a decisão do presidente Bolsonaro. Pelo contrário, eu estou falando o que o partido, nível nacional, já determinou. Que aonde nós tivermos condições de competir, nós vamos competir. Tanto é que nós estamos competindo e muito bem com o presidente pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro. Estamos competindo bem em Santa Catarina, nós vamos competir bem em vários outros estados pelo PL como candidato a governador. Em Mato Grosso também nós estamos competindo bem com a pré-candidatura do Wellington Fagundes. Então ele dizer que não poderia ser candidato também é uma afronta aos posicionamentos do Partido Liberal. E o Partido Liberal é composto de várias pessoas e vários pensamentos, e esse pensamento está pronto para discutir a candidatura. Então, não pode, de forma alguma, querer. E eu torço e trabalho e tenho certeza, uma das vagas do Senado Federal será de José Medeiros, do PL, porque nós temos a oferecer o melhor candidato a Senado da República. Agora, ele também não pode querer diminuir as candidaturas de deputado federal, que nós temos uma bancada forte. Nós não podemos diminuir as candidaturas de deputado estadual, que nós temos uma chapa muitíssimo forte. E não pode diminuir a candidatura do Flávio Bolsonaro, e não pode diminuir a candidatura de Wellington Fagundes. Então, eu só quis colocar um freio nessa discussão e já acabou. E o Medeiros é o meu candidato e eu vou discutir e vou defender o nome dele para a candidatura de Senado. E o outro? São dois. O outro nós estamos discutindo, a Nacional vai discutir. Claramente é uma decisão da Nacional. Eu tenho o meu posicionamento, eu sei o que é bom nesse momento dentro do planejamento estratégico nosso. Mas eu não vou discutir somente aqui em Mato Grosso. A cachoeira não corre de baixo para cima. A cachoeira corre de cima para baixo e a Nacional já determinou que a discussão de candidatura a governador e as candidaturas de senador das duas vagas de senador são discutidas nacionalmente com o Diretório Nacional e eu vou respeitar a decisão da Nacional. Professor Lorenberg. Presidente, eu gostaria muito de entrar de carona nessa resposta que o senhor acabou de nos dar, porque veja, o Wellington Fagundes, o senador Wellington Fagundes, já há algum tempo vem ensaiando ser candidato ao governador, ele é pré-candidato ao governador do estado, de Mato Grosso, porém, eu tenho conversado
nos bastidores com alguns filiados do PL e alguns desses filiados do PL, presidente, têm se manifestado um pouco resistente à candidatura do Wellington Fagundes. O senhor, como presidente do partido, como conhecedor do partido, o senhor já percebeu alguma coisa de resistência ou não, está tudo pacificado? Vou só acrescentar, além do Medeiros, né? Porque a do Medeiros é clara, é o que gerou esse posicionamento do senhor hoje, né? Não, esse posicionamento meu já foi há uns dias atrás, já fui bem claro e... Tá, mas o senhor reconhece que o Medeiros está apresentando uma resistência? Porque ele está falando, trocando em mim o seguinte... Não, o Medeiros não está apresentando resistência. Ele fala, para que a candidatura do Wellington? A prioridade nossa é o Senado, não é isso? Não, ele não está apresentando resistência. Ele alega que precisa de uma reciprocidade da candidatura do Wellington na candidatura dele. Que eu acho que existe essa reciprocidade. Agora, ele está querendo alijar do processo de um alinhamento a um determinado partido, em Mato Grosso. O MDB. Claramente ele faz essa alusão ao MDB. Então ele tem que vir discutir internamente. Ele começou a discutir externamente para que chegasse dentro do partido. Eu não gosto desse tipo de posicionamento, mas partido é isso mesmo. Ali não é um convento, não, a gente discute mesmo e aí cada um sabe por onde mandar os seus recados. Manda por e-mail, manda por WhatsApp, manda por fumaça, manda por correligionário, manda por imprensa, manda por quem quiser. Eu vou ouvir a determinação da Nacional. O que a Nacional determinar, eu irei cumprir e vou determinar que o PL anda do jeito que eles mandarem. Muito bem, eu entrevistei hoje, pela manhã, no final da manhã, o presidente do Solidariedade aqui de Mato Grosso, o Marco Aurélio Coelho, que inclusive saiu lá da entrevista no final da manhã dizendo que ia ter uma reunião com o senhor. E ele fez a seguinte declaração, abre aspas, a orientação que eu recebi do Diretório Nacional do Solidariedade é que em Mato Grosso nós caminharemos, provavelmente numa coligação com o PL e o MDB, em apoio às candidaturas do senador Wellington para governo e dos candidatos a Senado desses dois partidos, fecha aspas. É isso mesmo? Já tem essa deliberação nacional? Não, ele está falando pelo Solidariedade. É que em federação com o PRD, com né? O PRD. O PRD é um partido que está sob nova direção, aí vai estar sob nova direção. Muito boa. E aí nós vamos começar as discussões. Lógico que vamos sentar à mesa com vários partidos. Hoje nós sentamos à mesa com o Novo, com o PRD e com o Solidariedade. Nós vamos buscar novos partidos e vamos tentar ampliar esse arco de alianças que tranquilamente o que vamos discutir. Vai ter uma linha mestra decidida pela Nacional. E essa linha mestra vai ser seguida pelo presidente Ananias Filho. O que a Nacional do PL fala até o momento sobre o MDB? Não, eles não têm veto, eles têm veto lá já numa resolução do partido ao PV, ao PSOL, ao PT, ao PCdoB, a uns partidos de esquerda, de extrema esquerda e PSD. de esquerda. PSD ainda não tem essa decisão, MDB não tem essa decisão, União Brasil não tem essa decisão, a Federação Progressista aí também não tem essa decisão. Então, haverá decisões em cada local e decidido pela Nacional. Eu vou insistir na pergunta que o professor Lorenberg fez ao senhor. Apesar do senhor negar que o Medeiros tenha a resistência à candidatura do Wellington, mas é muito claro, presidente Ananias, a aproximação e o namoro do Medeiros com o grupo do ex-governador Mauro Mendes e do atual governador Otaviano Pivetta, inclusive lá presente na posse do Pivetta. Aí só fala assim, partido não é convento, mas precisa ser um cabaré também, uma zona desse jeito, um membro flerta deliberadamente com o adversário, assim, na cara dura. Então, nem uma coisa nem outra, né? Aí é o seguinte, tem uma coisa na política que se fala, do bom senso. O bom senso é uma lei que tem que prevalecer em todas as relações políticas e sociais.
E a parte do Partido Liberal, ele não tem ainda uma determinação de onde nós vamos decidir caminhar aqui com a segunda vaga de Senado Federal. Então, ali, numa posse, ele está institucionalmente, que ele é um deputado federal em exercício e ele está fazendo a parte institucional dele. Ele flertar, como você diz aí, flertar com essa situação que está no Palácio do Paiaguá nesse momento, para mim, eu acho que seria um contrassenso nesse momento. Nós temos uma candidatura colocada. Agora, se houver uma determinação da Nacional, que não houve essa determinação, eu não posso, de forma alguma, deixar de repelir essa tentativa de aproximação, porque essa aproximação tem que ser feita pela Nacional, não é pela estadual. Nós não temos capacidade de discutir isso nesse momento, porque a Nacional não alinhou ainda. O que alinhou foi que nós temos candidato a governador, pré-candidato a governador, pré-candidato a presidente da República, pré-candidato a governador em Mato Grosso e uma pré-candidatura de senador de José Medeiros. É isso e nós vamos tocar isso, entendeu? Agora, ele ir para os lugares, visitar e ficar lá de namoro, para mim, eu não discuto isso. O casamento, entretanto, vai ter que passar pela sua chancela. Tem que passar pela chancela do Partido Liberal. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí é normal e vamos discutir isso na convenção. Desculpa, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, professor. Ele joga a próxima do senhor para o próximo bloco, que é o seguinte: o senhor já deve ter lido na imprensa de Mato Grosso, já deve ter ouvido isso nos bastidores, que houve um esforço material do governador Otaviano Pivetta, desde o final do ano passado, de garantir o apoio do PL nacional para a candidatura à eleição dele aqui. O que aconteceu de fato? O que o Valdemar da Costa Neto falou para o senhor sobre essas investidas ou supostas investidas do Otaviano Pivetta pelo apoio de vocês? Primeiro, eu não condeno nenhuma forma de atuação de qualquer grupo político dentro do aspecto legal e republicano. É normal. Normal e com toda a tranquilidade de saber que outros partidos vão buscar fazer a lei do menor esforço numa eleição. Isso é natural. Se eu tivesse condições, eu iria atrás de todos os partidos do aspecto de direita e não deixasse lançar nenhum candidato e todo mundo compusesse somente com o PL. Mas isso é de costura, isso é alianças e vai ter que se normalizar. O presidente Valdemar foi muito tranquilo. Olha, a vaga de candidatura é do senador Wellington Fagundes a governador. O José Medeiros está afiançado pelo presidente Bolsonaro e nós vamos com essas duas candidaturas e vamos decidir o que nós vamos fazer com a terceira. Isso é a fala do presidente Valdemar da Costa Neto. Se ele tivesse um outro entendimento, ele falaria para a minha pessoa. Ele não falou. Então, ele está falando isso e ele está demonstrando isso. Agora, ir buscar apoio, os outros partidos, ir buscar apoio do PL, é normal. Normal e não tem nada de fora da ordem. Eles não buscando apoio de extrema esquerda, eu acho que eles estão no caminho correto de buscar. Eu não falo que nenhuma ilegalidade, não. Tudo dentro da política é normal. Agora, se você vai aceitar ou não, então mostrou que a direção estadual do PL é sólida e o apoio e a confiança da direção nacional existe dentro do PL, porque sabe que aqui não haverá nenhuma negligência e nenhuma insubordinação de decisão da Nacional. Então, a Nacional está tranquila. O presidente Valdemar, hoje nós conversamos longamente por 3 vezes ele ligou, está aqui no meu celular, e ele falou assim: não, vem aqui semana que vem, nós vamos conversar pessoalmente, mas o que você me passou aí está tranquilo, o posicionamento, nós temos uma chapa completa de deputado federal, estamos oferecendo um cardápio de candidatos ao bolsonarismo, à direita, completo, vai ter 9 candidatos bons, com experiências, para fazer com que realmente o bolsonarismo tenha condições de mostrar
e depositar a confiança dos votos, nós estamos oferecendo um pré-candidatura de senador, que é o José Medeiros, que tem coragem de fazer os enfrentamentos junto ao STF, junto às pautas da direita. Ele tem todas as credenciais. E temos o Wellington Fagundes, com toda a sua experiência, que tem condições de fazer a pré-candidatura a governo do Estado. E nós estamos muito tranquilos na decisão que o Valdemar e toda a direção nacional fazer. Muito bem. Tranquilidade. Muito bem, estamos conversando aqui com o secretário de governo do município de Cuiabá e presidente estadual do PL de Mato Grosso, Ananias Filho. E você pode mandar perguntas para o Ananias sobre a gestão do município de Cuiabá também, da prefeitura. Inclusive amanhã Cuiabá está de aniversário, né, secretário? E nós vamos falar ainda nessa entrevista de hoje sobre o Ananias fazer com a gente aqui um balanço desses 1 ano e 3 meses da gestão Abílio. Então aproveite o intervalo e mande a sua pergunta para o Ananias através do 999-32-2529, conforme está no seu vídeo. Nós voltamos em 1 minuto e meio, não saia daí. Até já. Olá, muito boa noite. Estamos de volta aqui com o segundo bloco do programa Opinião desta terça-feira, dia 7 de abril de 2026, dia do jornalista e véspera do aniversário do município de Cuiabá, 307 anos. 307 anos de fundação do município de Cuiabá. Como eu abro todos os dias o programa, o Centro Geodésico da América do Sul, muito embora haja controvérsia, né? Chapada briga por esse título. Acho que tem outra cidade aí que também briga, que está longe daqui, mas é aqui. Ganha troféu? Hã? Tem algum troféu para essa? É um marco, né? Tem esse marco. Inclusive tem um monumento lá na Assembleia, na antiga Assembleia, na Câmara hoje, de Cuiabá, Câmara. né? Tem um obelisco ali que marca, que é bem ali o ponto. E esse título não vamos tomar de nós, né? Espero que pelo menos esse não tome. Não tome da gente. Ananias, antes da gente prosseguir com a entrevista, nós já temos aqui uma primeira participação de telespectador. Mas não é bom o professor Lorenberg fazer Ele vai fazer, ele já vai fazer. Parabéns pelo dia do jornalista, amigo. Força, coragem, credibilidade, competência para bem informar, sentir a notícia e colocar em palavras usando o equilíbrio, sabedoria e inteligência. É isso. O Wagner, grato Wagner. Tem mais uma aqui. Aqui é o João do bairro CPA. Secretário, nos bastidores se fala em um certo desalinhamento entre o senhor e o deputado Zé Medeiros dentro do PL, principalmente em relação às estratégias para 2026. Como o senhor enxerga esse momento e se o partido consegue caminhar unido, mesmo com visões diferentes? Esse é o João lá do bairro CPA. Ô João, obrigado pela sua pergunta. Pode ficar tranquilo, não há desalinhamento. Há, nesse momento, algumas situações que nós vamos colocar nos trilhos e o Medeiros irá seguir a determinação do Partido Liberal, o Wellington Fagundes irá seguir a determinação do Partido Liberal, todos unidos em prol de um Mato Grosso melhor, de um Brasil melhor, contra os desmandos, principalmente desse protagonista que se chama STF, que nós vamos combater, e o Zé Medeiros é o mais preparado, e eu não estou em rota de colisão com o Zé Medeiros, pelo contrário, nós somos amigos de infância, nós trabalhamos junto na primeira consultora grande de Rondonópolis, que foi a Farnock Luz, e eu sei bem como lidar com o Zé Medeiros sabe muito bem lidar comigo, e nós vamos seguir unidos para a campanha de 2026. É verdade, tem esse detalhe aqui, é tudo a turma de Rondonópolis. É a turma de Rondonópolis. Essa é uma briga da nossa república que nós estamos equacionando e nós vamos chegar a um alinhamento logo, logo. Essa turma já aprontou ali na barranca daquele Rio Vermelho, hein, rapaz? Ali na, Ave Maria! Ali é a turma, a briga ali agora é a turma dali do centro, próxima a um antigo
antiga Rodoviária. Cuidado com o que o senhor vai revelar. região do Medeiros ali, que é uma região mais central, com a turma da Vila Operária, mas vai dar tudo certo, né, Zé Medeiros? Vamos lá, professor Larenberg, antes que o Ananias se entregue aqui. Vila Operária e o Centro Velho de Rondonópolis. E o Centro Velho de Rondonópolis. Para não falar que é o... Presidente, o senhor falou no bloco anterior, em uma das respostas que o senhor nos deu, o senhor falou bem assim, olha, que há alguns vetos da Nacional. E esses vetos são de partidos de esquerda. Há partidos, né? Há partidos de esquerda. E aí eu pergunto ao senhor, o que mudou no PL? Porque se nós trazermos só no universo do estado de Mato Grosso, desde 2004 a 2017, o PL acompanhou lado a lado o PT, PCdoB e PV. Aliás, na candidatura que o senhor teve em Rondonópolis para a prefeitura, o PCdoB fez parte da sua chapa, da sua aliança. E no âmbito nacional, desde 2002 a 2016, o PL esteve lado a lado com o PT. Aliás, fez parte do governo Lula no primeiro e segundo mandato, em especial. Eu pergunto ao senhor, o que mudou dentro do PL para mudar completamente de rumo da direção? E complementando mudou... aqui, que o senhor esqueceu de falar, só mais um dado. O segundo suplente do senador Wellington, no mandato de senador anterior, era do PCdoB, o professor Manuel Mota. Exatamente. O que mudou foi o posicionamento político de 2018 do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele passou uma régua no meio da turma toda do Brasil. E falou, quem quiser me seguir, o caminho é esse. Quem quiser ficar contrário ao meu posicionamento, ao posicionamento de direita, tem que ficar, pode ficar, à la vontade. E nós decidimos, quando ele veio em 2021 para o PL, fazermos essa imersão para que nós pudéssemos decidir e vir diretamente para a candidatura de direita e não voltar a ter decisões que pudessem ser conflituosa com a ideologia de direita. Então, isso não tem nenhuma dificuldade de dizer, a nossa história não vai ser rasgada por isso, não vai ser manchada por isso. Era um momento que o país tinha todos esses desarranjos ideológicos. A partir de 2018 foi ficando bem claro quem é de direita e quem é de esquerda. O Zé Medeiros mesmo, ele era militante do PPS, do Partidão, decidiu e fez a vocação dele e todo mundo elogia a conduta de José Medeiros pela direita. Então, nós do Wellington Fagundes também, que fomos um grupo que seguimos a orientação da Nacional, que alinhou ao PT em um certo momento, isso é história nossa, ficou para trás, nós não vamos apagar e não vamos querer ser uma pessoa sem memória. Não, nós tivemos por decisão da Nacional que nós iríamos ter essas alianças naquele momento do país, que o país vivia uma desorganização total, o partido não tinha uma orientação ideológica e agora tem. E com essa orientação o PL é bem claro, aqui na direita, o caminho da roça nossa é esse aqui. Quem quiser seguir, que siga. Nós não vamos permitir nenhuma aliança com nenhum partido de esquerda e a determinação está na resolução e eu vou seguir tal qual determina a Nacional. Presidente Ananias, o senador Wellington é um político que... E eu vou falar dessa situação. Poucos são puros de dizer que é só de direita ou só de esquerda. Mauro Mendes foi do PSB, Otaviano Pivetta foi do PDT. Então, se é para falar do passado, todos eles têm uma manchinha de esquerda que já esteve lá. Até o Jair Bolsonaro. Até, não sei da história dele completa. Então, é uma falácia se é querer computar isso
como algo desastroso na conduta política de alguém. Eu não pego nenhuma dificuldade disso para responder, porque eu respondo. A história nossa não vai ser manchada ou rasgada, porque lá no passado nós tivemos essas alianças, de forma alguma. E aí eu falo, Otaviano Pivete teve no PDT, Mauro Mendes esteve no PSB, foi militante na Universidade Federal. Quem é militante na Universidade Federal sabe muito bem como é que é o jogo lá. Ele não era de esquerda, não. Ele era contra o PT lá. Ele era contra o PT. Eu também fui contra o PT na militância de direita. Meu pai foi PDS. Foi João Figueiredo, foi defensor da Arena PDS. Aí sim, aí é a direita raiz. Eu sou criado dentro da minha casa com a Arena, PDS e PL. Então, eu nunca fui militante de partido de esquerda, mas eu estive coligado já com partidos que vieram oferecer aliança naquele momento, e naquele momento não tinha essa linha ideológica brutal que nós temos hoje, com definições, e o Jair Bolsonaro já falou, quem quiser ficar aqui pode ficar. Então, a sequência do meu pai era a seguinte: meu pai foi Arena, depois ele foi PDS e depois ele foi PL, e eu estou no mesmo segmento. E eu filiei no PL e nunca filiei em outro partido. Eu não tive nem o dissabor de ir em outro partido e voltar para o PL. Não, eu filiei quando eu criei capacidade eleitoral, filiei no PL e estou no PL há todo esse tempo. Mas o candidato não é o senhor, né? O candidato é o Wellington e o Zé Medeiros. Então, mas isso de forma alguma depõe contra a conduta dos dois candidatos, pré-candidato nosso. Zé Medeiros é firme nas decisões, na postura de defender os preceitos de direita. O Wellington Fagundes firme. Eu quero perguntar uma coisa com o senhor sobre isso. Assim, o senador Wellington é um político que está mais de 30 anos no Congresso Nacional e tem serviço prestado, sobretudo na área de infraestrutura, na área de educação. Ele sempre foi um deputado ou um senador atento, pragmático, que traz emenda, traz benefício, etc. e tal. Mas e o Zé Medeiros? O Zé Medeiros, qual é o serviço que o Zé Medeiros prestou a Mato Grosso? Ele foi 4 anos senador, quando suplente do Pedro Táxi, 4 anos, e já está há quase 8 anos como deputado federal. O que ele já fez por Mato Grosso para merecer o voto dos mato-grossenses? Lembrando o seguinte, o Senado representa o Estado, não é isso, professor? Exatamente. São 3 por Estado. Isso. O que o povo de Mato Grosso, o que você que está me ouvindo agora, me vendo e me ouvindo, lá no Pedra 90, que tem problema com saúde, segurança pública, transporte, moradia, o que você tem a ver com a postura ideológica do PL em relação ao STF? STF enche a sua barriga? Essa que é a pergunta que eu faço para o senhor, porque tudo que o senhor falou em favor da candidatura do Medeiros é para ser contra o STF. Mas isso é motivo suficiente para alguém votar num candidato a senador? Estou perguntando para o senhor, tá? Então eu vou responder. José Medeiros tem uma vasta linha de pensamentos e de colaboração com as suas emendas na área da saúde. A Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis sobrevive hoje muito das emendas que José Medeiros colocou lá. Todos os municípios que você elencar aqui, dos maiores, teve ajuda de José Medeiros na área da saúde. Cuiabá recebeu, Várzea Grande recebeu, Rondonópolis recebeu, todas elas têm muito serviço. Agora o Zé Medeiros, ele focou numa área de divulgação do enfrentamento que ele faz ao STF. E isso é importante, e isso enche muita barriga das pessoas, sim. Quando você não deixa os desmandos de um STF que estava lá, acobertando as mazelas do Banco Master, que não poderia fazer as investigações, o Zé Medeiros está salvando a educação, o Zé Medeiros está salvando a saúde da população. Quando não deixa o STF ficar brincando de querer fazer
política em cima das decisões judiciais para o enfrentamento de quem realmente é contra a ditadura do judiciário, está fazendo com que a democracia possa prevalecer e termos uma distribuição melhor, cada vez mais, para a saúde, para a educação. Então, o Zé Medeiros está corretíssimo. Se você pegar no gabinete do Zé Medeiros, lá tem de fio a pavio tudo o que ele mandou para a infraestrutura, para a educação e para a saúde de Mato Grosso. Se quiserem, qualquer dúvida, pode mandar no meu celular, que amanhã eu envio para todos eles o relatório de cada município que o Zé Medeiros fez essa distribuição de recursos. Porque as emendas na saúde, 50% de qualquer parlamentar é obrigatório ele enviar para a saúde. Todo parlamentar envia um volume muito alto de recursos para a saúde do estado de Mato Grosso, para a saúde dos municípios. Então, o Zé Medeiros tem 50% das emendas dele, desses 4 anos de senador e 8 anos de deputado federal, é enviado para a saúde. A Santa Casa de Rondonópolis é um exemplo muito grande disso. Se você pegar a saúde daqueles municípios todos têm incremento do José Medeiros como um grande parlamentar. E eu não tenho dúvida de defender os posicionamentos dele. Agora, ele tem uma bandeira maior, que é o enfrentamento desta política. Essa é a prioridade do PL. A prioridade do PL é não deixar com que o ativismo judiciário prevaleça sobre, principalmente, esmagando a nossa democracia. Porque para nós, ser um poder, ele tem que ser independente. Mas ele tem que ter os freios e contrapesos que está lá dentro da nossa Constituição. E hoje, o STF, muitas vezes, até mesmo pela omissão de normas, ele faz com que o STF tenha um protagonismo maior do que ele merecia. Ninguém saberia, e acho que seria muito bom, ninguém saber os nomes dos juízes. Mas hoje toda a população sabe que o que o Toffoli fez em relação ao Banco Master, que é vergonhoso. Ou você não sente vergonha da atuação de Dias Toffoli quanto juiz do caso do Banco Master. Não tinha nada, ele não deixava nem ver os telefones. De repente, o Mendonça abriu o sigilo, olha o tanto de coisa descarada que tem lá naquele telefone, só nenhum aparelho até agora divulgado. Entendeu? Isso está certo? Está correto? Não está correto. E para combater isso, José Medeiros. Quem mais em Mato Grosso que coloca candidatura que tem condições de fazer um enfrentamento ao STF, se não for José Medeiros e Antônio Galvão? Quem mais desses dois? Eu só falo que esses dois são os únicos que têm coragem de fazer um enfrentamento do que nós precisamos para realinhar a órbita direcional da democracia brasileira. Nós estamos sofrendo uma intervenção do judiciário. Ou não estamos? O senhor acabou de revelar que o seu segundo voto para o Senado aqui. Não quis me responder aquela hora, mas agora veio. Uai, porque eu sou alinhado de pensamentos, mas eu vou seguir a decisão da Nacional. O que a decisão da Nacional decidir, eu vou estar falando e vou estar defendendo. A Janaína, para ter o voto do senhor, só se for ordem do Valdemar da Costa Neto. Decisão do Valdemar, eu vou cumprir. Da decisão da Nacional, eu vou cumprir, pode ter certeza. Muito bem. A Janaína é uma grande política, todo mundo sabe disso. Mas a sua preferência pelo Galvão aí, né? Isso deixou claro. Não, eu falei que quem tem que fazer o enfrentamento, quem dá conta de fazer o enfrentamento. Mas essa não é a prioridade do STF. Muito bem, nós temos que partir para o intervalo. Tem aqui um tanto bom olha, você está com o Ibope bom aqui, hein? Está chovendo, bombando de participação dos espectadores. Rondonópolis tem muita gente. Vamos daqui a pouco a elas. Todas as mensagens que vocês enviarem serão lidas aqui e colocadas no ar, tá bom? Aproveite você que ainda não mandou, o telefone está na tela, 999-322529, que nós vamos garantir que o Ananias responda. Se tiver muito, a gente vai limitar um tempo para ele responder cada uma. Aproveite o intervalo, não saia daí que a gente volta em 1 minuto e meio. Olá,
Olá, boa noite. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Opinião desta terça-feira, dia 7 de abril, véspera do aniversário de Cuiabá e dia do jornalista. Hoje nós estamos recebendo aqui, para nossa alegria, o presidente do PL do Estado de Mato Grosso e secretário de governo do município de Cuiabá. E eu digo com alegria porque o Ananias é uma pessoa boa de entrevistar. Ele fala, ele não fica tergiversando, escolhendo palavras, ele é sincerão e assim fica muito mais legal a entrevista, né? Tem gente que você tirar uma palavra dele, você sabe que ele não pensa aquilo, aí o Ananias não, o Ananias fala o que pensa, é bem legal isso. Essa espontaneidade, essa autenticidade, viu, presidente? Não perca isso não. Eu sou feliz assim. Pronto, não vai sofrer, né? Eu sou assim e sou feliz. Não vai morrer de infarto por isso, é mais fácil matar alguém de raiva, né? Eu vou matar alguém de raiva. Do que... Vamos lá, então, rapidinho aqui para a participação dos nossos telespectadores. A Maria, do bairro Pedra 90. Secretário, muito se discute sobre a possível candidatura de Wellington Fagundes ao governo, mas também existe um cenário de resistência interna. Na sua visão, o PL precisa de um nome de consenso ou de um nome que represente força eleitoral? O senhor podia responder rapidamente, o senhor já falou Representa disso. a força eleitoral. O povo é o soberano na decisão de quem vai governar. Então, nós não vamos ficar alijados às decisões internas. E, mal ou bem, gostem ou não... O partido tem que oferecer nomes. Gostando ou não, quem quer que seja, o Wellington lidera todas as pesquisas de intenção de voto desde o ano passado, né? Uma diferença para mais ou para menos, mas lidera. Outro, o Carlos do bairro Morada da Serra. Secretário, o governador Otaviano Pivetta admitiu que ainda não é muito conhecido da população, mas tem uma estrutura forte de governo. O senhor acredita que a eleição de 2026 vai ser mais decidida por gestão ou por articulação política? Vai ser decidida pelo povo. Se nós tivéssemos medo de enfrentar a máquina administrativa, nós não tínhamos enfrentado aqui Cuiabá, que nós enfrentamos a Assembleia Legislativa, o governo do Estado, todinho em cima do botelho. Nós não tínhamos medo, nós tínhamos tido medo de enfrentar lá em Várzea Grande a máquina da Prefeitura Municipal, da Assembleia Legislativa e do governo do Estado em cima do Calil. Nós não tínhamos enfrentado em Rondonópolis o governo do Estado e a máquina do Zé do Pátio, e nós batemos nos dois. Nós não tínhamos enfrentado lá a Assembleia Legislativa, o governo do Estado, lá em Primavera, e nós batemos nos dois. Nós não tínhamos enfrentado lá em Pontos da Cerda, e nós batemos nos dois. Então, nós não temos medo da máquina. Pontos da Cerda, vocês eram a máquina. Não, nós éramos a máquina municipal, mas você sabe muito bem, nós éramos a máquina municipal, mas o governo enfrentou, tirou, inclusive deu promoção para a gente lá para tirar da candidatura para enfrentar o nosso candidato, e nós batemos também. Muito bem. Tem aqui a participação do Vanderlei Gomes. Ele não fala o bairro, mas você sabe de onde você é, né, Vanderlei? Será que esses políticos de Mato Grosso precisam de Mauro Mendes para mostrar como o governador faz em um estado? Não é partido esse ano. Quem vai ganhar a eleição, chega a eleição sem propósito para o povo brasileiro. Jardim Mossoró. Ele é do Jardim Mossoró? Cochipó. Pronto. Esse ano vai ter muita surpresa nas eleições de Mato Grosso. Só tem rei na política. Acho que esse aqui é outro, né? E aí? Você entendeu o que ele quis dizer? Eu confesso que eu não entendi direito, Vanderlei. Não entendi faz nada, viu, Vanderlei? Manda de novo aí. Não entendi. Manda de novo, Vanderlei. Manda de novo que agora é a hora do... Mas é mais ou menos assim, ó. Você está querendo falar que foi um bom governo. Foi uma boa gestão, mas eleitoralmente foi uma decepção para o povo de Mato Grosso. Aí, professor Lorenberg. Acho que foi isso que ele quis dizer. Se não foi... Já respondi também. É azar dele que não soube perguntar. Presidente, diga aí, meu. Vamos atravessar a ponte, vamos parar na cidade de Várzea Grande, porque lá nós tivemos vou juntar um tripé ali. Desentendimento entre a prefeita e o vice-prefeito, o ex-vice-prefeito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto o senhor, no começo, pelo menos no ano passado, o senhor teve negociando com os dois e levou em banho-maria ou resolveu parte do problema. Esse é o segundo ponto. E o terceiro, na opinião do senhor, o vice-prefeito, o ex-vice-prefeito, precipitou-se quando renunciou ao cargo ou não? Eu acho que a renúncia, primeiro, renunciar a um mandato que foi otorgado pelo povo é muito ruim. Eu acho muito ruim. Segundo, vício não tem um efetivo exercício de um poder.
Então ele não precisava, para falar que não vai fazer nada, não precisava nem renunciar. A renúncia de um vice, ela é muito ruim. E ruim para os dois lados. Ruim para o partido, ruim para a Flávia, ruim para ele, pessoalmente. Então, achei muito ruim. Sobre a segunda colocação, eu tentei, mas quando não se querem unir, o casal não quer ficar unido, não adianta. Uma unha encravada é motivo de separação. Então não adianta eu ficar lá gastando o meu tempo e a minha energia para quem que não quer fazer a união. Então, cada um tinha suas razões, cada um se colocava como dono da verdade, e a verdade, na verdade, eu acho que os dois estavam errados e continuo achando que os dois estavam errados. Então, faltou experiência, sagacidade para que pudesse conduzir o processo e acabou tendo esse desalinho de renúncia. Eu fiquei muito triste e eu não coloco os pés lá para discutir mais essa aliança, porque não tem mais como fazer aliança nessa situação. Vai ter um desgaste muito grande nos próximos anos. Como diz o ditado, quando um não quer, dois não brigam, né? Dois não brigam. E beija. ali todos dois queriam brigar. Na verdade, a Flávia chegou com um posicionamento e tinha um acordo pré-estabelecido, não foi 100% cumprido e aí desandou. E o Tião também não é fácil de convivência, não é fácil conviver com o Tião, não. Ele tem um posicionamento muito firme, muito duro, e a Flávia também tem um posicionamento muito duro, e tinha um outro grupo, que é o do Juarez e Chapéu do Sol, que também tinha essa discussão. Então lá são 3 grupos que chegaram ao poder distintos, 2 com um recurso financeiro muito forte e um que era a Flávia, que tinha o nome e colocou a cara a tapa. Então tinha que ter uma união dos 3 grupos para o comando. E aí é o que acontece, às vezes a gente exclui do poder um pessoal que estava tradicionalmente mandando na cidade, mas o que chega não se une e não se alinha, acaba ter desarranjo e facilita a vida nos próximos embates eleitorais. Muito bem. A prefeita Flávia Moretti tinha agendado conosco aqui na sexta-feira agora, mas surgiu lá um contratempo na agenda dela e foi adiada a vinda dela para a próxima segunda-feira, tá? Então ela virá aqui, nós vamos explorar com ela. Eu torço muito que ela tenha capacidade cada vez mais de aumentar a base, melhorar a base, o diálogo, para que ela possa fazer uma gestão cada vez melhor. Muito bem, vamos voltar aqui para Cuiabá, porque afinal o senhor também é secretário de governo, né, do município de Cuiabá. Eu quero muito que o senhor faça uma avaliação sucinta para a gente poder perguntar mais coisas sobre esse 1 ano e 3 meses da gestão Abílio. Assim, com essa franqueza que lhe é peculiar, Ananias, o senhor está satisfeito com o desempenho do Abílio nesse 1 ano e 3 meses? Lembrando o senhor o seguinte, o Pernotícias fez uma pesquisa nos 100 dias, em abril do ano passado, tem 1 ano, ele estava com 80% de aprovação. No final do ano, em dezembro, ele estava com 54%. Tinha caído quase 30 pontos de abril para dezembro do ano passado e vamos ver as próximas pesquisas agora que devem ser feitas, né? Então, a população me parece que não estava muito satisfeita. E o senhor? O Abílio não vou falar que ele está perdendo os cabelos, porque ele não usa o cabelo natural. Mas ele assim, pegar uma prefeitura devastada, como ele pegou, sem condições de recolhimento de lixo, sem condições de fazer o pagamento da folha salarial, que estava atrasado, sem pagar os direitos trabalhistas que estavam todos atrasados. Estava defenestrada a prefeitura no caos administrativo. O Abílio já conseguiu repor a capacidade de endividamento e ele está projetando para chegar no Capag-B nesse ano. Então, ele fez cortes incríveis e ainda manteve todos os serviços funcionando. Serviço de saúde, deu uma melhorada e deu uma ampliada muito na distribuição de medicamento. A questão do saneamento aumentou muito os investimentos. O próprio Estopa, que era o vice-prefeito, sabe o tanto que foi feito de tapa-buraco. Ainda tem buraco na cidade? Tem, mas teria um volume muito maior se não fosse a capacidade do Reginaldo
fazer com que tivesse esse tratamento de muitos buracos para que acabasse recapeando vários lugares. Então, teve um enfrentamento. Agora, nós temos algumas dificuldades, e essas dificuldades, principalmente, é na capacidade de arrecadar. Não tem condições, a prefeitura municipal, as prefeituras municipais, ela não tem como criar impostos, ela não tem como aumentar a receita da noite por dia. Então, o que está acontecendo? O Abílio está equacionando com muita disposição de cortar e de segurar o secretário de gastar. Então, eu estou satisfeito. Se perguntar se eu estou satisfeito, porque eu sei das dificuldades que enfrenta esse nosso prefeito que faz a gestão nesses 307 anos da prefeitura, da cidade de Cuiabá. O Abílio está sendo gigante, o Abílio está muito centrado e ele é focado. Quanto à legislação, o Abílio já destravou. Não destravou ainda a sistemática dentro da prefeitura, dentro dos órgãos da prefeitura, que é a luta dele todo dia, lutando para destravar, para que o empreendedor possa ter mais condições de menos burocracia e possa ter celeridade. E ele busca, o que eu acho interessante no Abílio é a forma dele atuar diretamente na Secretaria de Ação Social, na Secretaria de Meio Ambiente, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação. Aí o pessoal fala assim, há interferência? Não, há um gerenciamento, porque de forma alguma ele vai mandar na liberdade do secretário, mas ele não vai aceitar cada um ter uma casinha, cada um ter um feudo. Então, o Abílio usa mão de ferro para que a autonomia seja vigiada, porque toda empresa tem que ter um gerente, um gerentão. Nem um subordinado pode fazer o que ele quiser dentro das suas secretarias. Muito bem. A gente pediu para o seu Vanderlei mandar um áudio que a produção iria traduzir, ele mandou, então ele fez um textão aqui, mas eu vou falar bem rápido, só para a gente, em respeito, né? Em respeito, o patrão aqui é o telespectador, né? É muito importante esse respeito. Então ele diz o seguinte: boa noite, estou assistindo ao programa Opinião, né? Mas eu quero dizer que o senhor que está aí falando, que é o senhor, Ananias, está comentando muito sobre o Zé Medeiros. Eu acompanho sempre as eleições, já fui presidente de bairro aqui no Jardim União, e hoje o Mauro Mendes aqui no estado é considerado um dos melhores governadores do Brasil. Eu acho que eles são meio fora da realidade política. Este ano tem que mostrar propósito para que os candidatos a deputado e senador venham realmente ajudar o povo de Mato Grosso. Se ficar todo mundo querendo apoiar ex-presidente e vir assim na força, não vão ganhar a eleição, porque o povo já está, nós, a população, precisamos de propósito, principalmente nas comunidades. Tem muitos bairros em Cuiabá onde as pessoas andam, Ave Maria, não tem acesso à infraestrutura, não há melhorias nos bairros, não tem nada. É fácil, chegando o ano político, todo mundo vira rei da cocada preta. Então tem que andar mais nos bairros, não só no centro da cidade, mas também nas chamadas periferia, porque a gente que mora nos bairros mais afastados não é periferia, a gente se chama comunidade. Está aí o seu Vanderlei Gomes, grato ao senhor, Vanderlei. Olha, Vanderlei, eu acho que você está correto. Agora, você tem correto é o seguinte, por que em 307 anos também não foram todos resolvidos esses problemas? Mauro Mendes foi prefeito de Cuiabá e tem essas ruas que ele falou aí, também foi na gestão do Mauro Mendes. Ele foi governador e eu acho que o Mauro Mendes foi um bom governador. Um bom governador. Eu não sou hipócrita de falar que o Mauro Mendes não foi um bom governador. Teve muita austeridade, mas tem algumas deficiências também. Entendeu? Muito então, bem, nós temos normal, 2 minutos só. É normal. Professor, o senhor tem E uma às vezes pergunta rápida? O Vanderlei falou segundos? um pouco de um liberalismo e também falou de uma comunidade, parece que ele é liberal, mas ele é meio de esquerda. Ele é pragmático, né? Porque pragmático. assim, muita gente igual o Vanderlei não gosta e nem entende muito discurseiro político, ideológico. Ele quer saber se as coisas estão funcionando. Eu acho que o Vanderlei é muito pragmático mesmo. E eu acho que é muito importante a participação dele e eu gostei muito da forma como ele esclareceu. Mas eu acho que a minha resposta também na outra foi em cima. Você tinha captado. Captei. 30 segundos para a pergunta. Mas muito rapidamente, presidente, e agora para o secretário, qual é a avaliação que o senhor faz a respeito, pelo menos da imprensa deu isso, o desentendimento entre o prefeito Abílio e a vice-prefeita de Cuiabá? Vânia, 30 segundos para a resposta. É o mesmo espírito que pegou lá no Tião. A vice tem que se colocar na condição de vice.
ele está lá na Constituição. O vice só será chamado no impedimento ou no caso de renúncia ou perca do mandato do titular. Então, vice é vice, tem que se colocar no lugar de vice. Substituto legal, né? E quando o vice acha que não é vice, dá esses desalinhos. Vice é vice, prefeito titular é prefeito titular e fica cada um no seu lugar, convive harmonicamente. Agora, quando o vice quer ser o prefeito, não adianta. Em 30 segundos a mais, a sua mensagem de feliz aniversário para Cuiabá. Olha, eu quero agradecer Cuiabá. Agradecer porque todos nós, mato-grossenses, temos que ter orgulho da cidade que é escolhida para ser a capital. Cuiabá nos recebe de braços abertos e eu quero parabenizar, nesses 307 anos, o aniversário dessa cidade querida que me acolheu parte da minha família e que nós nos seguimos muito bem e sentimos muito bem nessa cidade. Eu estou agradecido cada vez mais de morar em Cuiabá. Cidade verde e cidade que eu respeito e que eu me orgulho de ser um cidadão cuiabano já pelas mãos do vereador Cezinho. Muito bem, o senhor, 30 segundos de homenagem a Cuiabá. Mas um grande abraço para todos os cuiabanos, não apenas de nascimento, mas de pessoas que escolheram Cuiabá para morar, para residir, para construir a sua família. E eu quero dizer ainda uma situação. Eu gosto tanto de Cuiabá que eu sou casado com uma cuiabana. Eu me orgulho de ser um cuiabano, de Chapecruz, confesso e não me engano. Moro na pracinha, perto da prainha, subo na praça para ver as moreninhas. Parabéns, Cuiabá! E viva Cuiabá! Viva!